No vídeo de hoje, continuando essa playlist que eu estou montando aqui no canal de Teoria Contábil, hoje a gente vai ver de forma bem rápida alguma coisa ou alguns conceitos do que seja, alguma ideia do que seja a escola aziendalista. Lembrando que nos vídeos anteriores eu já trouxe algum conhecimento sobre o que foi a escola contista lá do século XV, XVI, XVII, a escola personalista, no vídeo anterior a escola controlista, ali em meados de final do século XIX, mais ou menos por aí. E hoje, essa quarta escola, a escola aziendalista. Lembrando que nesta playlist de teoria contábil eu estou estou tratando das escolas contábeis que, segundo esse livro, que é o livro-texto que eu estou usando no canal, o link está na descrição, dá uma olhada. São 7 escolas contábeis, né? Escolas de contabilidade. A primeira é a escola contista, a segunda a escola personalista, a terceira a controlista, a quarta a aziendalista, a quinta a patrimonialista, a sexta a lombarda e a sétima a americana. No vídeo de hoje, sobre a escola aziendalista, o principal nome dela se chamou Zino Zarpa. Foi um italiano economista, nascido em 1879, falecido, acho que em 1960. Não tem essa informação no livro, mas eu dei uma olhada no Wikipedia, né? Ele foi o principal expoente dessa escola, com o pensamento dessa escola contábil, e observou que há uma interdependência. Ele observou que há uma interdependência entre organização, administração e contabilidade, formando o que ele denominou naquele momento de ciência econômica aziendal. Vamos lembrar que esse personagem ele era economista, então ele tinha esse viés, né? Tinha essa visão. Inclusive, pelo que eu andei pesquisando fora do livro, chegou a existir mesmo um ramo dentro do curso de economia, ou dentro da economia, um ramo contábil dentro do curso de economia que se chamava justamente Ciência Econômica Aziendal. E aí eu vi que tem bastante história sobre isso, que até no Brasil existia, esse termo era bastante comum em certa época e que hoje já não é mais. Mas qual que é a ideia principal então dessa escola aziendalista? É como eu já disse, como o Zino Zarpa entendeu que existe uma interdependência entre organização, administração e contabilidade. Isso porque Fábio Besta e Giuseppe Cerboni, que são os nomes das escolas anteriores, desenvolveram seus estudos com base no fundamento jurídico e econômico das entidades, ampliaram o campo de pesquisa para os aspectos de gestão das entidades, focando sobre as questões de organização e administração. Veja que isso foi ficando cada vez maior, né? O resultado é que os seus trabalhos que foram expostos os tornaram precursores da escola aziendalista. Gomberg, olha só que interessante isso aqui. Gomberg apresentou os conceitos de causa e efeito para as relações patrimoniais, estabelecendo que o débito era o efeito e o crédito era a causa, assim como de forma respectiva o ativo e o passivo eram efeito e causa. E isso talvez já pudesse ser os primórdios daquela ideia do que nós temos hoje na contabilidade, né? De que tanto o ativo ou o passivo eles têm natureza credora ou devedora, dependendo ali do lançamento, né? Mas de modo geral, o ativo ele tem uma natureza devedora, enquanto que o passivo tem uma natureza credora, mas nos dias de hoje, né? E aqui, pelo que eu estou percebendo, houve esse início dessa discussão, né? Do que é credor e devedor, ou de quem causa o que, né? Por que o passivo ele tem natureza credora? Porque ele está financiando o ativo. Então, o ativo só existe porque o passivo financiou. Por isso que o passivo tem natureza credora, ele é um credor daquilo, enquanto que o ativo é devedor, natureza devedora. Porque ele deve isso ao passivo, que pode vir tanto do passivo, a gente chama de passivo total, né? Passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Então, pode vir dessas origens. E aqui parece que foi o início disso, né? Dessa ideia do que seja a causa do quê. Interessante. O que mais que tem aqui? Voltando então ao Gino Zappa, que é o precursor dessa escola, é o principal nome. Os seus estudos sobre o resultado econômico das empresas, a partir dos conceitos de receitas e despesas, que ele denominou de proveitos e custos, muito auxiliaram no desenvolvimento do conhecimento contábil atual. Só trazendo uma ideia, porque não está escrito aqui, mas eu dei uma olhada, o que significa mesmo, até já falei aqui no início do vídeo, né? Esse termo aziendal, parece que foi bastante usado no Brasil, e até esse personagem, Gino Zappa, é italiano, né? Então, esse termo provavelmente foi muito usado lá também. Mas hoje, se você pesquisar o que significa aziendal, significa que é o patrimônio sofrendo ações de natureza econômica através do homem, o homem causando isso. Então, é o patrimônio sofrendo ações de natureza econômica.
mas eu acho que não é um termo mais, não se utiliza mais esse termo, né? Hoje eu poderia entender talvez escola aziendalista como escola da organização, porque essa é a ideia. A ideia principal, então, resumindo esse vídeo, é entender que há uma interdependência entre organização, administração e contabilidade, e que esse autor naquela época juntou esses três elementos e denominou o que ele chama de ciência econômica aziendal. O que significa, num olhar, uma abordagem científica da administração econômica das aziendas ou das organizações, enfim. Então esse foi o vídeo de hoje. Estou num cenário diferente. Hoje aqui eu não consegui a minha salinha para eu trazer esse vídeo e trouxe essa ideia do que seja a quarta escola dessa playlist de teoria contábil, escola aziendalista. Semana que vem eu vou falar sobre a escola patrimonialista, que será a quinta, beleza? Valeu!